eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Eu vou falar para vocês a respeito do processo criativo. Vocês gostariam de ser mais criativos? É assim, pessoal, eu trabalho com arte há 35 anos e no começo eu desenvolvia trabalhos de uma forma intuitiva. Eu não sabia explicar qual era o meu processo criativo, como eu conseguia chegar naquela conclusão. E na faculdade, assistindo uma aula sobre o processo criativo, eu entendi que existia sim, e que eu usava. Antes eu usava de uma forma intuitiva e depois eu comecei a usar de uma forma consciente. Vou compartilhar com vocês como que é esse processo. E eu fiquei com mais certeza ainda quando eu fiz a faculdade na pós-graduação, porque eu fiz faculdade de arte e criatividade. Foi assim, incrível. É lógico que tem diferenças, tem pessoa que acontece o grande boom, a criação de uma forma rápida, outros demoram um pouco mais. Mas o que é legal é que todos nós somos capazes de criar. Isso é muito bonito. Basta a gente se permitir, a gente abrir o coração para isso e estar disposto a se entregar. Então eu vou explicar para vocês como é o processo criativo. São 7 etapas do processo criativo. O primeiro passo é a pesquisa, se alimentar sobre, se informar sobre. Depois a gente passa para o segundo passo, que é a parte do processamento, a digestão daquilo tudo que a gente pesquisou. Passamos por um terceiro passo, que é a parte de incubação, depois um distanciamento e depois a iluminação, esse grande boom, que é a parte da ideia. Depois a verificação, que é a volta à razão. E aí sim a produção, o nosso trabalho artístico, a execução do trabalho artístico. Então eu vou detalhar um pouco mais sobre esses 7 processos do processo criativo. Pessoal, o primeiro passo é o passo da pesquisa, você se alimentar sobre o assunto. Decidir também qual é o tema que você vai pesquisar e observar em jornais, revistas, livros, filmes, pesquisar na internet, Pinterest, YouTube, Instagram, se alimenta ao máximo sobre o assunto. Eu fiz aqui uma ilustração, depois eu vou mostrar para vocês maior, para servir de direção para a gente se comunicar aqui. Então, conversar com pessoas, viagens a respeito daquele assunto, também sobre os materiais. De acordo com o que eu quero desenvolver, né, o meu desafio, pesquisar o material vai ser mais assertivo para eu passar aquela mensagem. O material que vai se adaptar melhor para aquele meu projeto. A busca de adquirir aquele material, né, comprar aquele material, ou como utilizar aquele material, faz tudo parte do meu processo de pesquisa, que é o primeiro passo do processo criativo. Situações, eu vou investigar algo que já aconteceu na minha vida, alguma experiência, situações engraçadas ou situações tristes, também faz parte do processo de pesquisa. E também a parte de sentimentos, principalmente como aquele assunto me faz sentir a respeito. Então eu vou te dar um exemplo. Então, quando eu decidi ministrar os cursos online, eu passei por esse processo, né, de pesquisa sobre o curso de arte em cerâmica. Então eu fiz esse primeiro passo. Então agora a gente vai falar sobre o segundo passo. O segundo passo, que é o processamento, então é assim, eu pesquisei, foi o primeiro passo, eu me alimentei sobre aquele assunto. Então o processamento é a parte onde eu faço a separação daquilo tudo. Então eu fiz uma pilha enorme de um determinado assunto e aí eu vou processar, eu vou resumir este assunto. Então é a etapa de mastigação, de seleção. É onde eu faço o reconhecimento, sabe? Eu pesquiso sobre aquele assunto que eu não conheço, vou mais a fundo sobre aquela informação nova, eu faço a verificação, eu faço um exame daquilo, eu faço a parte de assimilação, de identificação. Também eu observo dentro do meu gosto pessoal, dentro das minhas experiências, da minha vivência, eu vejo quais as sensações que aquilo me provoca, a minha percepção a respeito daquilo e também analiso a sensibilidade a respeito daquele processamento, daquele resumo que eu fiz da minha pesquisa. Então esse é o segundo passo do processo criativo. Dentro do processo de processamento, no exemplo que eu estou dando, que é dos cursos online, que foi um exemplo, né, dado aqui,
Então eu passei por isso. Depois de toda aquela minha pesquisa, que eu analisei todo o cenário, eu fiz toda uma seleção. Antes eu parei uns 2 dias e fiz o primeiro passo, que foi a pesquisa, e defini tudo. Falei assim, poxa vida, né? Esse curso aqui eu vou demorar 1 ano, né? Aí eu falei com a minha sócia, ela falou assim, não, tudo bem, Norma, vamos lá, vamos pegar firme nisso aqui e tal. E aí a gente entrou no segundo passo, que foi o processamento, que foi alinhar tudo, resumir, montar o roteiro, né, desse curso online. Então esse é o exemplo do meu processo de criação, o segundo passo. Terceiro passo, o passo de incubação. Então eu me alimentei, eu fiz o processamento de separação de tudo, e aí eu entro numa etapa de incubação. O que é isso, incubar? Né? Eu vou fazer a digestão daquilo tudo, né? Eu vou ter satisfação daquilo tudo, eu vou buscar o que eu encontro de relevante naquilo tudo. É um momento de distanciamento, né? Eu faço um relaxamento, eu analiso qual a plenitude naquilo tudo. Às vezes eu até divago, tem a etapa de divagação. Então essa é a etapa da incubação. No exemplo dos cursos online, eu fiquei enrolando a minha sócia nesse período, sabe? Eu dei um tempo, analisei bem, né? Eu falei assim, poxa, né? Que bacana, é uma oportunidade de levar a minha arte para o mundo todo, que é a minha missão de vida e tal. Aí pesou bastante, foi o ponto decisivo, né? Esse momento de incubação foi muito bacana. E aí eu passo para o quarto passo. Esse quarto passo, que é um passo de distanciamento, de verdade mesmo. É uma etapa que eu penso em novos paradigmas. Penso também nas tendências. Aí é onde acontecem os debates, acontecem as discussões, os diálogos e a visão do todo. No exemplo, seria assim, a gente sentar e colocar os pingos nos is. Essa minha sócia do curso online é uma pessoa que passa credibilidade, ela está bem embasada, ela vai me complementar no que eu preciso, e aí foi um ponto também muito importante, muito decisivo na parte do meu processo de criação do curso online. Quinto passo da iluminação, é o insight. É onde acontece o grande boom. Então eu pesquisei, eu processei, eu incubei, eu tive distanciamento, e aí pode acontecer o grande boom, né? Em algumas pessoas, no processo criativo, acontece em 3 anos, outros em 2 anos, em 3 minutos, em 3 segundos. Comigo acontece muito na hora do banho, sabe? Eu não sei se é porque eu passei por aqueles momentos de distanciamento, de relaxamento, e aí é onde vem o grande boom, que é a iluminação, que é a ideia, a criação. Então, aqui na iluminação, então é o insight, né? O boom é a criação, é a síntese, né? A essência, a implementação, a ideia e a possibilidade. A gente tem a etapa agora da verificação, que é o momento, depois da grande ideia, é onde a gente volta à razão. É onde eu paro e penso, espera aí, onde eu estou inovando com este trabalho? Será que já não aconteceu isso antes? Então, se eu estou trabalhando com algo de criação, então pode até acontecer. Às vezes eu estou aqui achando que estou desenvolvendo um trabalho super inédito, muito bacana, e do outro lado do mundo, alguém que recebe as mesmas influências que eu vai desenvolver algo parecido. Isso acontece, sim, e é muito comum acontecer isso. Então, é um momento de verificação, de volta à razão. Chegamos na etapa da produção, que é a etapa onde a gente executa mesmo, é a parte da tarefa, de colocar a mão na massa. Então, a etapa da produção é a parte da criação real, onde a gente coloca, materializa aquela criação, aquele sentimento. Então, é a parte de execução, de trabalho, a operação, a elaboração, é o resultado final. E agora o resumo, então, do processo criativo, as 7 etapas. Primeiro passo, pesquisa, processamento, incubação, distanciamento, iluminação, verificação e produção.
Eu vivo na arte com a arte há muito tempo. Eu poderia passar o dia falando para vocês sobre o processo criativo, sobre dicas sobre criatividade. Eu separei 5 dicas interessantes que eu acho. A primeira dica é você se cercar de pessoas com boas energias e você se livrar dos preconceitos. Deixa isso de lado. A segunda dica é você enxergar o mundo com outros olhos, sabe? Observar uma folha caindo, as cores do céu, o detalhe no olhar do seu amigo, olhar o mundo de outra forma. A terceira dica é você buscar referências. É esse processo criativo mesmo que eu comentei com vocês, sobre pesquisarem em tudo que é visual e tudo que te faz movimentar para a ação. Essa busca de referências nesse sentido é uma dica muito importante para você ser mais criativo. A outra dica é observar e absorver as outras manifestações culturais, outras formas de expressão como arquitetura, literatura, dança, a música. Isso tudo também vai te tornar uma pessoa mais criativa. E assim, a quinta dica, que é uma dica que eu acho massa. A minha sócia diz sempre, né? O feito é melhor que perfeito. Então comece. E resumindo, pra gente terminar, eu ouvia isso na época da faculdade e eu acho que ainda faz muito sentido pra mim até hoje. Ser criativo nada mais é que 99% transpiração e 1% criação. Então tem que transpirar muito.